Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Boa noite a todos. Boa noite aos queridos ouvintes da Canabava FM. Boa noite aos irmãos aqui presentes. E boa noite a Garcia Dávila. É quem manda exatamente 600 léguas, né? Ao querido Theo. E que tenhamos um programa realmente produtivo e, como eu sempre digo, que possamos ensinar um pouco e aprender muito. A bancada hoje está forte. Jogo para começar o grande Theo, que é a nossa querida Dávila, que é a primeira vez, que não seja a primeira, mas o começo de muitas. David, a bancada está forte hoje com Plínio e Mesquita e o Campo Forte do lado. Até Luan hoje chegou para engrossar o time aí. Boa noite a todos os internautas, um abraço. E aqui estamos todos para aprender juntos. Boa noite a todos. Não vamos ser muito repetitivos, mas boa noite aos internautas, aos caros amigos aqui presentes, aos convidados. A Theo, né? Especial, que está dando uma força aí, né? E a senhorita que está ali também. Então, nosso grande abraço a todos e que possamos fazer um bom programa, né? Boa noite, queridos internautas, queridos ouvintes, querido Theo, dando uma força mais uma vez, querida Dávila, seja bem-vinda, grande David, a todos os colegas aqui da mesa, feliz pela presença de Luan hoje conosco, né? Registrar aqui a ausência do Reni, mando um abraço ao Reni e à família, que possamos todos, e que possamos todos realizar mais um excelente programa com muita harmonia. Não só Reni, como também a de Suzy. Isso. Agradecer ao Pai por essa oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, tentando entender as mensagens, né? Então, e aos internautas, que é o motivo maior desse programa. Uma boa noite a todos, aos internautas. É um prazer estar aqui mais uma vez e que possamos hoje compartilhar esse belíssimo tema, que é grandioso. Esse belíssimo tema é a justiça divina e a reencarnação, não é isso? 41º programa, gente. Então, já está, a René disse que no 40º já podia nascer, né? Uma semana nasce a criança, né? Então, a primeira semana depois do nascimento dessa criança, chamada Espiritismo no Ar. Vamos começar com um trecho do Livro dos Espíritos. O que é que ele diz? Lá no capítulo 4, item 2, que é a partir da questão 172. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhe proporciona os meios de consegui-lo com as provas de vida corpórea, mas na sua justiça permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então, quem afirma isso está na nota de Kardec, né? E o que nosso Kardec está realmente nos dizendo, né, pessoal? Vamos abrir esse primeiro bloco já falando começando por essa afirmação de Kardec a respeito da justiça divina e a questão da reencarnação. Lembrando o seguinte também, que a reencarnação hoje é acreditada, né, defendida por 2/3 da humanidade. E nós sabemos que espíritas não são tudo isso, né? Temos aproximadamente 3 milhões, se não me engano, de acordo com o IBGE, no Brasil. Então, 3 milhões de pessoas no Brasil não chega a ser, está longe de ser 2/3 da humanidade. Né? Então, isso quer dizer que é crença de várias outras religiões, do hinduísmo, do budismo, taoísmo. Muitos católicos também que são católicos, mas acabam acreditando, né? Por uma questão de indução mesmo. E não religiosos que dizem não ter uma religião. Não só indução, como dedução também. Não é isso? Desculpa, Francisco, te interrompi. Não, eu peço desculpa, mas tem também muitos que não são religiosos nenhum, mas que também acreditam na reencarnação. Isso, então está aberto até para o internauta aí escrever na página o que ele pensa sobre isso, fazer perguntas, esclarecer. De repente a gente pode dizer de uma forma e não ficar completa, né? Então está aí todos convidados para participarem. E aí vamos abrir o nosso bloco, né, sobre isso. Primeiramente pelo capitão aí, quem... Primeiramente pelo capitão Relógio, a ordem. É de livre espontânea pressão, mas vamos lá. Neste bloco nós vamos tentar aqui dar a nossa visão da doutrina espírita sobre a justiça divina e reencarnação. Porque
cada um passa pelo crivo da sua razão. A verdade é essa. Eu não quero aqui induzir a ninguém que seja contrário à minha ou à nossa percepção e à nossa ideia, que mude e que venha ter igual à minha ideia. Ele analise, passe pelo crivo da sua razão e veja se é coerente ou não o que nós vamos falar aqui, tratar aqui. Porque o mais justo é saber que justiça é essa. Isso seria justo. Plínio. É bem verdade. Quando a gente começa a burilar acerca da justiça divina, do que é justo, se não houver algo além da vida corporal, não há uma logicidade na justiça divina, né? Como explicar a justiça divina quando uma criança aparentemente em tenra idade, aparentemente sem ter feito ou o bem ou o mal, desencarnar, morrer, ter a morte corporal, né? Prematuramente. E em outros casos, alguns irmãos nascerem com seus corpos perfeitos e outros nascerem com seus corpos mutilados, com provações, expiações de aleijamentos, enfim. Há de ter uma logicidade, há de ter algo além. E isso a doutrina espírita, firmada no crivo da razão e da lógica, vem nos trazer mediante a reencarnação, para que o conceito, a credibilidade da justiça divina seja aceita de uma forma lógica e amorosa, né? De uma forma de bondade, de misericórdia que Deus outorga às criaturas a ressarcirem os seus débitos, a se depurarem mediante as corrigências, a conseguirem pleitear a continuação de sua depuração, quando não completada em sua existência atual, em uma outra existência, né? O Pai bondoso de bondade e misericórdia, Deus soberanamente justo e bom, só é justo se tiver a sua bondade plena em todas as ocasiões. Deixa sempre a porta aberta para que o seu filho se arrependa, para que o seu filho recomece, para que se depure, para que alcance a perfeição, para que entenda realmente a essência do amor divino, a essência do cristianismo em si mesmo, e demonstrando com oportunidades uns aos outros. Então há que haver uma lógica, e a reencarnação explica muito bem, e dizendo mais, digo mais, é a única que explica a justiça divina nesse âmbito, do ir e vir com as nossas mazelas provocadas por nós mesmos. Agora, não tem mais nada para falar, não. Já falou tudo aí. Falou o capitão, agora vai falar o filho do tenente, né? Veja só, partindo do princípio que o Deus, esse Deus que a gente entende como energia, né? Energia perfeita que rege o planeta, rege o sistema planetário, rege todos os universos, não só o nosso que é conhecido, como outros universos que a humanidade ainda vai conhecer. Então, partindo desse princípio, analisemos se a Terra, no seu tamanho minúsculo, seria a única morada dos seres habitada. É uma morada habitada, né? Então, o que acontece? Se Deus é justo, é perfeito, né? Se é uma energia completamente voltada para o progresso, não seria coerente esse Deus criar os universos, né? Criar este planetinha que nós aqui agora estamos vivendo, para nos dar uma vida única. Você vai nascer, você vai viver, você vai morrer e depois desaparecer. Seria ilógico, né? E como seria também um progresso do planeta Terra? Como seria esse progresso, já que o progresso ele advém de mentes preparadas para trazer o progresso em todos os campos, em todos os âmbitos que porventura a gente possa observar. Seja na ciência, na tecnologia, em tudo que você imaginar, há um progresso planetário. Se analisarmos o planeta Terra, criado há 5 bilhões de anos, e está chegando à atual situação. Então,
tem que existir um retorno às experiências planetárias, para que esse retorno possibilite as pessoas progredirem. Porque o planeta vai progredir, não vai? Então é necessário também que os seus habitantes progridam. Analisarmos de uma forma coerente. É como o capitão aqui falou, nós não queremos que fulano, beltrano, cicrano esteja na consciência daquele que a gente está falando. Ninguém pode ser obrigado a acreditar o que a gente acredita, mas pelo menos analise de uma forma coerente, de uma forma madura, a realidade dos fatos. Então esse Deus perfeito, vai possibilitar certamente aqueles que aqui estão retornar para completar o seu ciclo. E nesse complemento de ciclo, o planeta também vai ter essa fase de complementação, de evolução. Então, a justiça é perfeita porque é o Criador, né? E o planeta evolui exatamente nesse processo reencarnatório. O ir e vir faz com que a humanidade cresça e o planeta também progrida a nível diversos. Bem, para falar de justiça divina, a gente precisa argumentar alguns fatos, né? A gente precisa, na verdade, filosofar e trazer à tona a visão materialista dos fatos. Porque os materialistas, eles vão dizer que, primeiramente, que Deus não existe, né? Primeiramente que Deus não existe, e também que não há uma ordem, vamos dizer assim, ordenada. E vai dizer também que há a preponderância do mal. E há a existência do mal. E partindo desse ponto de vista da existência do mal, a doutrina espírita vai dizer que o mal em si não existe. Uma ausência de né? O mal em si não existe. A pergunta feita lá feita por Allan Kardec aos espíritos é a seguinte, que o que é o mal, na verdade, né? E aí ele vai dizer que os espíritos vão dizer que o que vós chamais de mal é a ignorância dos bons, do bem, né? Então, a gente começa a investigar essas situações, e eu estava ouvindo hoje, né, uma palestrante falando, né, da área da neurociência espírita, e ela abordava exatamente sobre essas questões e me chamou a atenção. Chamou a atenção pelo fato de que Deus é o ser onipotente, onisciente e onipresente. Se Deus é o ser, vamos só jogar lenha, né, na fogueira. Se Deus é um ser onipotente é porque ele é a maior potência. Isso, não existe outro, né? Se ele é um ser onipresente, é porque ele está presente em tudo. Em tudo mesmo. E se o mal existe, como alguns dizem, então Deus está presente? Deus está presente ali? Deveria estar, né? Aí é que tá. Mas para a doutrina espírita, o mal é a ausência do bem, né? Não existe. Não existe. Aí vem a outra. Se Deus é onisciência, Deus sabe de tudo. Se ele sabe de tudo, ele sabia que iríamos falhar. E muito. Ele saberia dar o lenitivo necessário, o ordenamento necessário para que todos nós vencêssemos. Se é onipotente, ele pode tudo. Então, porque ele permite algumas situações, porque ele permite que alguns passem fome, sede, alguns vivam na miséria extrema e outros, pelo contrário, vivem na opulência. Partindo desse ponto de vista e desse princípio, Deus seria aí, ainda assim, com todos esses argumentos justo, aí é onde entra a doutrina espírita, né?
E aí eu vou citar o mesmo exemplo de Anete Guimarães, que foi um exemplo perfeito. Eu nunca vi um exemplo melhor do que isso. Só lembro que o programa só tem 1 hora, viu? Só para instigar, e aqui eu fecho. E aqui eu fecho aqui. Ela diz o seguinte: uma criança, o mesmo exemplo dela, uma criança que entrou aqui, tropeçou e bateu a cabeça na canela de Oswaldo. Dói uma cabeçada na canela? Com essa canela dura vai doer pra né? caramba. Dói. Aqui, a criança, nesse sentido aí, ela tem culpa. Ela pode ser indiciada por isso? Não respondo agora. Eu vou citar outro exemplo dela. Um médico, por exemplo, um médico que... Eu sou um médico, Francisco, eu vou operar o seu filho. Sou neurocirurgião, tal, abri a cabeça, o crânio do seu filho e, por preocupações minhas do cotidiano, eu esqueci lá uma peça da cirurgia lá dentro. Eu sou culpado nisso? E aí a gente vai partir para a doutrina espírita, ele vai dizer sim, porque o médico tem consciência do seu papel. A criança ainda não, ela vive numa ignorância. Tá aí a resposta bem perfeita. Perfeita. Pra gente distinguir exatamente ignorância do mal. O que é ignorância não é a mesma coisa de mal. Por isso que a questão, a ausência do mal, do bem, não se fundamenta muito legal. Com certeza. Deixa eu passar a palavra. O cara já me impressionou aqui. Ele deu até o microfone. Os companheiros só vão falar no próximo. Mas ouvir quem sabe é bom demais, né? Quem conhece, a gente aprende. E quando a gente ouve falar em reencarnação e procura conhecer um pouco, é um grande consolo e alívio, na verdade, né? Quando a gente vê que as leis que regem o universo nos dá essa oportunidade de reencontros, de renascer, reviver oportunidades em outros tempos, com outras pessoas e até as mesmas também. Um grande alívio e consolo. Kardec, ele dá uma ótima explicação no livro Céu e Inferno, logo no início, se eu não me engano, é o porvir e o nada. Ele dá grandes exemplos e traz teorias de outras doutrinas que não acreditam na reencarnação para que a gente compare. Podemos explorar ela mais ainda, porque sabemos que acreditar ou não tem que ter também, deve ter também uma questão da lógica, né? Um pouco da razão, não é só acreditar cegamente, né? Precisamos buscar um pouco da lógica das coisas para que possamos acreditar, porque quando não encontramos lógica, nós não acreditamos, isso é claro, né? Então veja só, se as capacidades, os dons, as genialidades, né, de muitas crianças que já desde cedo demonstram talentos que nós não vamos atingir talvez nessa vida, né, nessa encarnação. Por outro lado, outras crianças que já nascem doentes, já com câncer e morrem cedo, como também foi exposto aqui. Então, se tudo isso acontece e se não tivesse a reencarnação, aonde estaria a justiça divina? Isso aí é isso que eu ia falar, ele falou. Como poderia haver? Então, quem se habilita? O capitão. Veja, mas o capitão pode ordenar o soldado. O que Oswaldo acabou de falar nos traz, nos remete mais uma vez ao burilamento da consciência. Então, desde Moisés, ele já veio lá do início nos dando as 10 leis naturais. Decálogo, né? Então, se a gente se encaixa na lei de progresso, como Plínio falou, como progredir e resgatar essas diferenças do saber muito e não saber nada, do ter muita saúde e não ter nada. Onde está a lógica disso? Não é nem o porquê, o para que essa situação nós estamos aqui, se nós não tivermos condições de viver outra vez. É justiça? Então, é nesse ponto, esse burilamento, esse questionamento da justiça divina e da reencarnação. É bem verdade como explicar, né? E a doutrina espírita, mais uma vez, somente mediante a reencarnação, para explicar essas questões, porque a doutrina espírita ela nos esclarece
Que o espírito, ele não retrograda. Todo conhecimento, toda inteligência não se perde, toda inteligência é adquirida. Então a gente leva tudo que conquista. Então, exatamente, de bom e de ruim. Então, assim, no que concerne a altos conhecimentos que se manifestam em algumas crianças em tenridade, né? Que explicação teria que se dar de forma lógica, se não o que foi angariado em forma de conhecimento em uma existência pregressa, né? Então, a vida continua. E a doutrina espírita, com grande credibilidade, nos traz essa certeza. E, logicamente, racionalmente, pensando já da forma bacana que a Ailton trouxe ali, que a querida Nete abordou de uma forma simples, mas no que traz os atributos de Deus, onipotente, onipresente, onisciente, puramente sábio, né, soberano e supremo, né? Como se explicar a sua justiça se uns já nascessem assim e outros filhos de Deus também nascessem por angariar ainda nobres conhecimentos, né, por angariar outros valores? Então, somente através da reencarnação, né, que nós trazemos essa certeza, essa logicidade. Antes que René pegue a palavra, eu vou botar mais um pouco de lenha na fogueira. Alguns irmãos, inclusive de outros credos, dizem o seguinte, que na verdade é a razão de Deus, a nossa razão desconhece, né? Então por isso que a vontade é a vontade de Deus, que defende que nós somos criados quando Deus, uma vez só, e vivemos uma vez só. Então, o fato de que alguém vai nascer com tal doença e vai morrer cedo, vai sofrer muito, e outro não, né? Alguns, tudo que toca vira ouro, outros, tudo que toca vira latão. Isso Deus sabe por quê. Mas se nós fomos criados todos no mesmo momento, assim, desculpem, não no mesmo momento, uma vez só, e teremos uma vida como Deus escolheu para nós, aí implica a questão da justiça ou não, né? Seria um Deus parcial, né? A parcialidade, né? Colocar pessoas com capacidades diversas e pessoas com capacidades menores. Como a própria ciência, alguns cientistas da área de comportamento acham que nascemos como uma tábula rasa, sem nada, sem nenhum conhecimento. E a partir daí, do ciclo do cotidiano e da relação social, você vai aprendendo algo. Bom, tudo bem. Poderiam até concordar. Mas eu também pergunto, como é que uma criança com 4 anos de idade consegue tocar um piano perfeitamente? Como é que uma criança com 4 anos de idade consegue escrever partituras fantásticas? Como é que uma criança com 4 anos de idade fala 3, 4, 5 línguas? E outros como eu não tocam nem berimbau, que é uma corda só. Entendeu? Exatamente. Então, temos que... não vamos aqui puxar para a doutrina dos espíritos. Vamos apenas colocar a coerência. Esqueçamos a doutrina dos espíritos, queridos ouvintes. Vamos colocar apenas a coerência. Deus, essa potencialidade, essa unicidade, essa coisa lógica, deixaria no planeta Terra, é o que nós vivemos, tantos disparates, tantos desníveis sociais, tantos desníveis de comportamento, de uma forma ampla. Analisar, reflita, que Deus é esse? Que dá oportunidade a X, com todo o alfabeto, e dá oportunidade a um canela de pau, como nós falamos, que só toca uma corda só. Nem isso. Entendeu? Então, raciocínio lógico. Não precisa ser sumidade. Basta ter critérios. Para entender que o processo reencarnatório, ele é óbvio. Agora, não é apenas falar que existe a reencarnação. É mostrar, é demonstrar, é provar. E a doutrina dos espíritos, ela prova. Agora, para que aqueles que acham que não, estudem a doutrina dos espíritos. E vivencie. E vivencie. Muito bem. A filosofia espírita,
assim também denominada, né? Filosofia espírita, doutrina espírita, né? Ela não pode, ou ela traz, na verdade, em seu bojo, em sua concepção, a visão de um Deus que não se baseia no acaso, de um Deus que não deixa tudo largado como alguns pensam que está. Um Deus também perverso, né? Também. Um Deus que castiga, um Deus que dá privilégio a uns e a outros não. Não dá para conceber Deus, um ser onipotente, Onisciente, e onipresente. onipresente, com algo largado ao acaso. Não dá para conceber Deus com a existência do planeta, um planetinha desse, pequenininho, Minúsculo como é, né? minúsculo como é o planeta Terra, né? Onde muitos materialistas vão acreditar e vão dizer que só existe vida aqui na Terra, Tem muita quando na arrogância. verdade nós já temos conhecimento que existem bilhões, falo bilhões de galáxias, né, de planetas, bilhões de galáxias. E tudo isso não está desordenado, como muitos pensam. Por que nunca um meteoro bateu na Terra? Pacificou a Terra. Antes de chegar, ele já... Existe essa justiça. O caso é trazido por Oswaldo, porque uns cantam maravilhosamente bem. Que nem mesquita. Exatamente. Porque eles tocam maravilhosamente bem. Será E que outros Deus peçam igual a Chico, péssimo. está sendo injusto aí? Não. É o merecimento de cada um. E como Conquista, né? Como se dá esse merecimento? Através das conquistas paulatinas, porque a doutrina espírita concebe o espírito como ele sendo criado simples e ignorantes. Simples e ignorante, e não mal. Por isso que o mal não existe. Porque se o mal existisse, seria um contraponto, na verdade, um contrassenso gigantesco. Se o mal existisse. A questão da criança que a gente traz, ela errou foi por incapacidade? Ela não conhecia. Podemos puni-la por não conhecer? Já o médico não, ele errou, mas ele sabia. É aquela questão, a que muito foi dado, muito será cobrado. Daí vem as conquistas paulatinamente conseguidas, né, da pessoa que toca muito, os dons que Oswaldo trouxe e tal. Não foi Deus que deu a cada um. Seria um Deus, imagine só, algumas pessoas no planeta que têm uma inteligência razoável, consegue caminhar por uma linha lógica muito sensata e diferenciar o certo do errado, já consegue fazer isso. Imagine Deus entender isso como algo, não, foi Deus que quis assim. Ah não, Deus ele sofre porque ele tem que sofrer mesmo. Não dá para conceber Deus assim, né? A justiça de Deus é muito mais além. Esse programa tem o apoio da Canabrava FM, Loja de Magnólia, Prime Idiomas, e Nova Impressões e Salvinho Bicicletas, né? Nos ajuda principalmente a Canabrava, né? Porque grande sem apoio, ela né? não estaremos aqui agora. Grande apoio. Agora precisamos de mais pessoas que queiram colaborar, os colaboradores, né? Exatamente. E o mundo dos esportes ficou de fora? E a Gold Academia, né, Oswaldo? Gol! Eu tive que falar agora, mas Agora você pegou feio agora, meu. Foi mal. Ao lado. Vamos falar novamente. A Gold Academia é a melhor academia da cidade. Bahia. É da região, Da porque cidade, tem também em Jeremoabo. Em Jeremoabo. Qualidade. Tá preparado. será porque ele cobrou assim, hein? Ainda bem que existe reencarnação, né? Tá vendo? Pra acertar essas coisas. Verdade. E é muito interessante esses assuntos porque, como disse Renê há alguns minutos atrás, vamos esquecer um pouco a doutrina e se questionar sobre a realidade, né? Filhos que desde o berço odeiam seus pais, não se dão bem com seus irmãos. Às vezes uma mãe que dá luz a seu filho tem ódio por ele. Então onde é que vem, né? A resposta de tudo isso, na verdade, primos que se gostam, ou colegas de colégio, como se fosse pai e filho, irmãos assim tão apegados.
E a gente vai procurar respostas, e se não conhecermos a reencarnação, fica difícil, na verdade, compreender. Aí vem o desespero, a angústia, falta de fé. Na verdade, quero falar assim, a fé diminui em Deus, na verdade, né? Se questiona onde é que está o Deus, onde é que está a justiça divina, as doenças, as anomalias que existem no planeta. Então a reencarnação, graças a Deus, existe. Cada gol. Isso. Lembrando uma passagem aqui bíblica que a gente pode até trazer para esse tema. Porque Jesus, ele nos alertava que muitos iriam ver e não enxergar e não iam ver nada, e ouvir e não entender nada. E uma certa feita ele disse para os seus discípulos: vocês poderão fazer, poderão tudo que eu fiz e muito mais. Pergunta-se: quem ou qual dos discípulos que fez tudo o que Jesus fez naquela encarnação? Nenhum. Quem conseguiu chegar ao patamar de Jesus Cristo em uma só encarnação? Então fica uma coisa que a gente tem que burilar, tem que se perguntar e passar pelo crivo da razão. Ele disse que nós um dia vamos estar no mesmo patamar espiritual e moral dele. Então aí entra a lei de evolução. A maior lei da justiça divina chama-se o amor, a caridade. Se a gente não amar, se a gente não evoluir, a gente não vai chegar. Então por que ele disse aquilo? Ele estava enganando a gente? Não. Cabe a mim acreditar e vivenciar o que Jesus vivenciou, que eu vou chegar. Não agora, não tem como. Eu só falto mais 40 anos de vida. Apesar de que Temer me deu mais 90, mas eu vou precisar de 40. E a gente então passa pelo crivo da razão. A gente tem que se questionar. A filosofia é para isso, né, professor? Aqui, Ailton, temos participações. A gente agradece aqui, deseja o nosso boa noite a Kelly, né? Kelly de... Kelly. Plínio não conhece, né, Plínio? Boa noite. Boa noite, Kelly. E também pela participação aqui, né, de Vitor Nabla, né? O nosso querido Vitor. Boa noite, Vitor. Né? Ah, É um grande prazer legal, tê-lo aqui conosco, viu, Vitor? Você que está nos ouvindo aí. Firme lá. Abração, velho Reino, viu? Saudades. Também, que está aqui dando presença, né? Nosso boa noite. Fala os outros aí, Plínio, que eu não estou visualizando. todos bem-vindos. É muito importante a participação de vocês. Você não falou de Kelly por quê? Qual o problema? Falei, grande igreja. Como é que fica o coração, né? São todos bem-vindos, pessoal. Questionem, tragam dúvidas, perguntas, né? Esse programa só acontece por conta de todos vocês e para que a gente aprenda juntos. Vamos com uma fábula, não a fábula de La Fontaine, mas uma fábula de um grande sábio, um indígena. Olha só o que ele diz. Ele, de indígena, gosta muito de falar histórias com animais, né? Então acabou criando uma fábula sem querer. E a história é a seguinte: ele conta que havia uma onça que por erro de caminho caiu num buraco. Ia passando a raposa e ouviu o pedido de socorro da onça. Aí ela ficou com medo, com vontade de ajudar a onça a sair do buraco, mas com medo, né? Porque razões óbvias, né? A onça iria comê-la, né? Ele disse: ah, mas eu não posso te ajudar, porque senão você vai me matar. Eu juro que eu não te mato, mas me tire daqui. E ela ficou pensando até que cedeu, né? E ajudou a onça a sair do buraco. Quando a onça saiu, né? Por razões também óbvias, né? A natureza falar mais alto, ela tentou matar a raposa. Aí a raposa disse: mas você prometeu que não iria me comer. Ela disse: não, mas eu tô com fome. Aí ela: mas isso não é justo. Aí a onça pensou, mas ela disse: realmente não há justiça, porque eu prometi. Mas se eu estou com fome, então temos um impasse. Então vamos procurar alguém para resolver esse impasse. Aí procurou um cachorro, né? Aí o cachorro disse: olha, se a onça está com fome, a razão, diz a razão, né? Olha a razão onde entra aí, diz que o predador deve matar a caça.
e deve escolher a melhor caça, a mais gordinha. Aí a raposa esperta disse, mas o mais gordinho aqui é você, cachorro. Aí a onça ia pegar o cachorro conseguiu pular uma cerca e foi embora. Aí ficou agora com a raposa novamente. Nós vamos procurar outro juiz. Aí encontrou um sapo. Aí o sapo disse, não, eu só sei dizer alguma coisa se reconstituir os fatos. Vamos reconstituir os fatos. Aí a onça disse, tudo bem, eu vou ajudar. Aí entrou no buraco. Entrou novamente no buraco. Agora você, raposa, entra no buraco para ver como estava no início. Ele disse, não vou entrar não. Por que não? Porque eu já aprendi que quando eu entrei que deu tudo errado para mim. Aí o sapo disse, então é justo. A justiça é isso, é não repetir o erro. Então, onça, continue no buraco e raposa vai embora. Então, Sapo sabido. A gente vê uma grande sabedoria nessa história, que é a seguinte: justiça é isso mesmo. Justiça divina é que a gente aprenda com os erros, né? E não volte a errar, né? Então, é o tema de hoje, a justiça divina e a reencarnação. Justamente porque na reencarnação nós podemos errar, podemos não repetir o erro. Isso vai caber, claro que nós não lembramos o que fizemos nas encarnações passadas, mas nós temos a intuição. Todos nós sabemos, na consciência, aquilo que é certo e o que é errado. Repetimos o erro por livre-arbítrio, não é isso? O livre-arbítrio é a grande ferramenta onde a divindade nos outorga para que todos sem exceção, galguem do exercício para que alcance patamar evolutivo ou mais rapidamente, de acordo com o bom uso, né, na aplicabilidade do bem, ou que se retarde, né? Muito embora Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que o que nós aprendemos, nós podemos estacionar, mas não retrogradamos, nós não perdemos. E a doutrina espírita nos traz através da reencarnação. Porque nas sucessivas reencarnações, nós demonstramos em nossas atitudes, mediante o uso do livre-arbítrio, o que nós já galgamos, de bom ou de ruim, né? De bom nos âmbitos morais já mais evoluídos, no efeito do fazer o bem, na caridade, no que concerne o amor ao próximo, o amor ao planeta, né? O amor à criatura, o amor a si mesmo. E o mal, mediante a identificação das nossas más tendências, das nossas más inclinações, que são trazidas por nós também, enquanto não nos depuramos, né? E a reencarnação, né, nos mostra a justiça divina na oportunidade que temos do usufruto do livre-arbítrio para podermos consertar os nossos débitos, né? O maior desafio e o objetivo não é sermos melhores do que os outros, mas é sermos melhores do que nós mesmos. E é isso que concerne a reencarnação, o projeto divino reencarnatório, né? E o livre-arbítrio é a grande ferramenta que todos nós temos em mãos, sem exceção, para podermos fazer usufruto e escolhermos se queremos andar mais rápido para o bem, para o bom, para o perfeito, para o belo, para Jesus, ou se queremos ir a passos mais sofridos. Dessa vez não serei eu quem irei puxar o tapete, mas é o horário. Vamos fazer o seguinte, 1 minuto para a gente encerrarmos, um para cada um. Bem, aproveitar para não me estender muito, agradecer a cada um aqui presente, a cada um dos internautas que corroboraram conosco, a cada um dos ouvintes, muitíssimo obrigado. Que Deus, que Jesus, em sua infinita bondade, misericórdia, vos proporcione uma noite de muita paz, de sabedoria nos conceitos novos daqui por diante, e que a escolha melhor deve ser nossa. Deus conosco e em nossas atitudes. Volto a frisar que devemos sempre nos perguntar para que serve a reencarnação. Aí poderemos ter uma boa resposta e não questionarmos mais se existe ou não. Partindo do princípio que nós estamos aqui para um dia chegarmos ao patamar de Jesus, é necessário que vivenciamos não uma nem duas só reencarnação. Então, para quê? Questão da evolução e do progresso. Eu
Quero aqui agradecer a oportunidade que nos foi dada de estarmos discutindo sobre esse assunto tão polêmico e desejar a todos um final de semana de paz, de luz e com um simples adendo. Eu pergunto, para que serve Deus em nossas vidas? Para. E reflexão. Paz, saúde e até sábado, se Deus quiser, e certamente Ele quer. Agradecer a todos, como é bom ter muita gente que não precisa a gente falar, a gente fica caladinho, aprende mais. Então, que nessa noite a gente possa refletir sobre esse tema, não para ser espírita, que o espiritismo não vem impor, mas expor as suas ideias, fazer a criatura refletir. Então, que possamos refletir em tudo que foi dito aqui, pesquisar, analisar, levar o crivo da razão, porque a doutrina espírita, ela diz assim: se um dia a ciência provar que a doutrina espírita está errada, siga a ciência e deixe a doutrina. Então, a doutrina da lógica. Uma paz para todos, um bom final de semana e um grande abraço a todos que estão aqui presentes e vocês aí dos internautas aí, um abraço. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos fazer a reflexão que exige hoje, né, que exige na atualidade, no meio de muitos burburinhos, muitas inconsequências, muitos descalabros, né, muitas injustiças, que possamos ver a justiça também, porque a justiça está sendo feita, porque se a justiça não estivesse sendo feita, nós deixaríamos, né, tudo ao acaso. Mas como o acaso não existe, pelo contrário, existe uma lógica diante de tudo isso, e essa lógica é Deus. E é uma lógica muito maior do que a nossa própria lógica, que é uma lógica pautada na justiça superior, né? Não essa justiça que nós estamos acostumados a ver. A dois pesos e duas medidas. A dois pesos e duas medidas. Mas uma justiça superior que tudo vê, que tudo pode, que tudo sente e que tudo sabe, né? E que nós possamos encarar as nossas vidas não como coitadinhos, mas como espíritos que estamos vivendo uma experiência no corpo, mas que é necessário nós passarmos por algumas dificuldades que estamos passando hoje. E precisamos ver e encontrar um sentido em tudo isso para podermos crescermos espiritualmente. Então, que Jesus nos abençoe. Eu utilizo esse tempo para pegar um exemplo que eu acho bem claro, o da sala de aula, onde os alunos são inúmeros, a oportunidade do ensino é para todos, embora alguns percam o ano, continuam naquela série, enquanto outros avançam. Terão a mesma oportunidade. Os que avançaram vão conhecer outros colégios, outras pessoas, e terão talvez uma condição social diferenciada, dependendo de suas escolhas. Que aí eu vejo bem o livre-arbítrio e a reencarnação, a oportunidade de recomeçar. A sala de aula para mim é um exemplo maravilhoso que eu tenho para mim sobre o ser humano, o ser vivo diante do universo. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Lembrando mais uma vez que nós temos hoje, às 20 horas, lá no Joana de Ângeles, Dr. Hélio Nunes, para Ipiranga, falando do tema Cristo Jesus. Amanhã, no Salustiano, também às 20 horas, teremos Ailton Caetano falando sobre Jesus conosco. E no Bezerra de Menezes, às 19h30, Plínio Rodrigues falando sobre Jesus e vida. E também lembrar que nós estamos aqui graças ao apoio da Canabrava FM, da Gold Academia, da Prime Idiomas, Salvinho Bicicletas. E também aqui temos de última hora uma opinião, de Lisa Carvalho, onde ela disse que pena que está terminando, passa tão rápido, é verdade. Principalmente para nós que estamos aqui, não vemos a hora que passa, É rapidinho. E como já estamos no nosso minuto final, desejar a todos uma boa noite. E lembrando que, na verdade, nós somos aqui, vivenciamos aqui
mais uma prova, né, ou mais algumas provas nessa nossa existência, trazendo o arcabouço, né, na nossa consciência daquilo que fizemos de bom e de errado, e que na verdade nós não temos que nos culpar. Às vezes nos culpamos sem saber porquê, né, inclusive do que sabemos, mas na verdade fazer como lembrar Paulo, né, o Saulo, o nosso Paulo, quando ele vê na verdade Jesus, ele diz, ele não ficou se perguntando nem se lastimando, porque eu matei, porque eu fiz coisas erradas. Não, ele perguntou simplesmente, né, o que queres que eu faça? Arregaçou as mangas e foi para fazer o que tinha que ser feito. Isso me lembra, conscientizar-se e não se martirizar. Então temos que ter consciência, não que pequei e já estou lascado mesmo, então deixa pra lá. Não existe. Não existe, tem que reparar, tem que fazer o correto. Eis-me aqui. Eis-me aqui. O que deseja? O que queres que eu faça? Então é consciência. Sim. E falar, pai, do quilo, repetir. A campanha do quilo que começa amanhã, 9 horas, no Salustiano. É isso, todos os convidados para ajudar. 19 horas, boa noite a todos, fiquem com Deus. Não, você esqueceu o nosso garoto prodígio, ele tá ali doido pra falar, rapaz. Poxa, doido pra falar. Ele negou da academia não, mas ele precisa falar, rapaz. Eu queria deixar uma frase de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque da mesma forma é a morte, um símbolo de renovação. E se não houver vida após morte, não haveria esperança. E esperança e fé, eu acho que são as bases de qualquer ser humano. Toda alma precisa de esperança e fé para sobreviver. E a família não vai falar, não? Mandar um beijo para minha família também. O colaborador, né? E eu também, Bom, boa noite a todos, um excelente final de semana, parabenizar aqui a todos por esse programa que é diferente, né? E com temas do dia a dia, que de uma forma diferente trazem aí todo esse papo sobre Deus, todas essas palavras bonitas. Então, para todos, uma excelente noite e um ótimo final de semana. Obrigado pelo convite. Obrigado. Terminar com essa voz aí. Espiritismo no ar.